Mateus capítulo 3, glórias ao Senhor. Aleluia, Jesus, Tu és bom, Tu és soberano, Senhor, nós te adoramos. Evangelho de Mateus capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao 12 hoje. Vou passar os anúncios rapidinho para os irmãos. Amanhã, quarta-feira, depois da quinta-feira, temos culto ao Senhor às 19h30 também. Não falte, o irmão Felipe estará ministrando nessa quinta-feira. Sexta-feira temos culto de intercessão aqui às 19 horas também. Toda a igreja é convidada a estar presente no culto. Domingo, nós tínhamos nosso culto de comunhão que estava sendo organizado pela igreja de Coatinho, porém a irmã Eliana está com suspeita de Covid e ela está afastada, vai fazer o exame ainda. E nós vamos alterar a data, vai ser sem esse domingo, vai ser o terceiro domingo do mês, dia 20 de setembro. Amém? Como os irmãos eles estão se organizando já há quase 2 meses, uma série de coisas que eles estão organizando para o culto, eu não acho justo nós fazermos e eles não participarem. Então, nós só vamos alterar a data, então teremos culto normalmente aqui às 9 da manhã, nas congregações também à tarde às 18 horas, amém? Segunda-feira seguimos com o projeto de distribuição de marmitas e eu acredito que por hora esses são os anúncios, amém? Vamos ler juntos o Evangelho de Mateus capítulo 3, do verso 1 ao 12, diz assim: Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Vós, do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestres. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pense que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Amém? Senhor Jesus, Deus Santo e Soberano, tem misericórdia das nossas vidas nessa noite. Mais uma vez, diante da Tua presença gloriosa, meu Pai, clamamos a Ti agora para que o Senhor venha falar aos nossos corações. Que a Tua palavra preciosa, Deus, possa encontrar cada coração que está aqui, cada irmão que está acompanhando no seu lar. Abra o entendimento da nossa mente, ó Deus, para que possamos compreender as Tuas sagradas Escrituras, crescer em graça e conhecimento através da Tua palavra. Que o Teu poder transborde sobre os nossos corações, que haja convencimento nessa noite, despertamento, meu Senhor, demonstração do Teu poder atuando em nossos corações. Que a Tua graça mais uma vez, ó Deus, possa nos alcançar através da ministração da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus.
ver amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos. E agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Aleluia, obrigado. Aleluia. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, meu Senhor Jesus, por mais esse dia, por tua graça sobre as nossas vidas. Amém. Graças a Ele por todas as coisas. Vamos dar continuidade ao nosso estudo no Evangelho de Mateus. Falaremos do capítulo 3 nessa noite, sobre o arauto do rei, o escolhido para preparar o caminho do Senhor. Nós já falamos um pouquinho sobre João Batista, o ministério dele nesses últimos dias, mas vale ressaltar mais algumas coisas para que fique mais gravado em nossas mentes e para que nós possamos conhecer um pouco mais deste servo do Senhor, também aplicar os textos, os versículos lidos para as nossas vidas. Do capítulo 2 para o capítulo 3, nós podemos observar aí que há uma pausa, né? Há um intervalo bem grande de tempo, de anos, né? Quase que 30 anos sem se falar nada sobre Jesus, né? Sobre como foi a sua infância, como foi a sua adolescência, enfim, a sua vida de adulto. Não tem muito detalhada nos textos bíblicos sobre esses assuntos, né? Sobre como cresceu o Senhor após retornar para Nazaré. Há muitas opiniões, né? Muitas especulações de como ele viveu, de como ele, enfim, são coisas desnecessárias, tendo em vista que a Bíblia não nos traz com exatidão como Cristo se desenvolveu. Apenas algumas coisas nós temos relatado que nós podemos chegar aí a uma conclusão de como foi parte da vida de Jesus. O pouco que sabemos deste período, né, desta pausa, né, deste intervalo de um capítulo para o outro, é que Jesus ficou conhecido como o carpinteiro de Nazaré, da forma como as pessoas o chamavam. No Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 3, ele escreve desta forma: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs
escandalizavam-se nele. Mateus, trazendo o mesmo texto, a mesma situação, ele enfatiza mais a questão da filiação de Jesus em relação a José, a profissão do pai de Jesus. E Mateus ele escreve dessa maneira, no capítulo 13, verso 55: Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então, o que temos de informação relacionada com a Bíblia, da Bíblia é isso: que Jesus ele morou na região de Nazaré até o início do seu ministério, e que nesse tempo que ali ele morou, ele exerceu então a mesma profissão de seu pai, José, o pai legal de Jesus. Apenas isso é o que nós temos. Mateus ele também nos traz uma indicação de quando João Batista iniciou o ministério. Conforme nós lemos aqui no versículo 1, Mateus já começa dizendo: naqueles dias surgiu João Batista. Apenas isso é o que ele relata sobre o início de ministério de João Batista. Já no Evangelho de Lucas nós temos uma exatidão de tempo. Lucas ele já dá alguns detalhes históricos e políticos de como estava Jerusalém e as cidades ao redor, quem eram os governantes que conduziam. Isso está lá em Lucas capítulo 3, versos 1 e 2. Então ele diz que João Batista surgiu, começou a pregar quando Tibério César era imperador de Roma, Pôncio Pilatos, governador da Judéia. Ele também nos diz que Herodes Antipas era o tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, o tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lísanias, tetrarca da Abilene. Esses são os governantes que atuavam quando João Batista iniciou seu ministério. Lucas ainda traz à luz que naquele momento os sumos sacerdotes eram Anás e Caifás. Então João Batista surge neste exato momento, trazendo uma mensagem do reino. Conforme nós já bem sabemos, ele foi aquele que preparou o caminho para o Senhor. Jesus veio à terra para estabelecer o seu reino. João Batista havia sido escolhido para preparar. Mateus ele resume tudo isso que Lucas fala apenas nessas palavras: naqueles dias surgiu João Batista. Então vamos observar algumas questões dos versículos que lemos nessa noite, para tentar compreender um pouco mais da história do surgimento de João Batista, o seu propósito e o resultado do seu ministério. O versículo 1 nos traz então o momento exato que ele inicia o seu ministério. De forma bem resumida, sem dar muitos detalhes, Mateus ele declara desta maneira que João Batista surgiu pregando no deserto da Judéia. Este que era então o que antecedia o Senhor Jesus Cristo, o que prepararia o caminho do Messias para que ele pudesse então exercer o seu ministério aqui na terra. João Batista iniciou o seu ministério num momento caótico. Já vinha muitos anos de situação caótica na nação de Israel, uma distância extremamente gigantesca de Deus para com o homem. Não havia mais sensibilidade com as coisas de Deus. Os governantes que atuavam nos seus dias também eram governantes extremamente corruptos, desde o principal lá, Tibério César, até os que governavam as regiões divididas de Israel. Todos eles eram pessoas corruptas que agiam com violência e que desprezavam o povo. Eles pouco se importavam com a nação. O que importava para eles mesmos eram as suas condições, os seus status, e receberem então as suas recompensas pelos seus cargos. A questão religiosa ela era ainda pior do que a questão política, porque a questão religiosa, que era a mais importante para a nação, estava completamente destruída. Os sacerdotes eles estavam corrompidos. Havia uma divisão entre saduceus e fariseus. Os dois grupos representavam
religiosos da época. Os saduceus eram os sacerdotes, eles faziam parte deste grupo, e a preocupação maior deles era com a questão financeira. Eles já não se preocupavam mais com as coisas consagradas a Deus, os sacrifícios, os cultos ao Senhor. Eles se importavam apenas com os seus status religiosos e com a sua saúde financeira, né? Conforme o próprio Senhor Jesus Cristo relata um pouquinho mais à frente, eles transformaram a casa de Deus num covil de ladrões. Chegaram a negar algumas doutrinas bíblicas, né? Como por exemplo a realidade dos anjos, a imortalidade da alma, a ressurreição dos mortos e também a integridade total do Antigo Testamento. Os próprios sacerdotes negavam algumas doutrinas bíblicas, né? Haja vista que lá na frente eles fazem um suposto questionamento ao Senhor Jesus sobre como seria, né, na ressurreição. E eles pegam, por exemplo, uma mulher que se casou com vários irmãos, né? Quem seria então o marido dessa mulher, né? Já para confrontar a mensagem do Senhor Jesus Cristo, porque eles não criam então na ressurreição dos mortos. Estes se aliaram a Roma para manter os seus status, né, para manter os seus cargos ali de sacerdotes sem interferência políticas, e então permanecerem então aí desfrutando disso. Foi o que eu falei domingo, né? Meio que um reino paralelo foi criado por eles, que eram governados pelos sacerdotes. Os fariseus eram conhecidos pelo seu suposto zelo pela palavra, né? Eles eram taxados como legalistas por aplicar uma religião ferrenha, né? Mandamentos extremamente difíceis aos homens que eles mesmos não praticavam. Então eles pregavam uma mensagem que eles não viviam. E neste exato momento surge João Batista pregando o Evangelho, a mensagem do reino. Outra coisa que é interessante nós lembrar, eu sei que nós já bem sabemos disso, é o período que havia se passado sem que Deus falasse através de um profeta. 400 anos foi de silêncio para aquela nação. Eles não ouviam a voz de Deus há exatos 400 anos. O templo continuava ali, ele havia sido reedificado, os sacrifícios continuavam sendo realizados de maneira contínua, as festas sagradas de Israel continuavam sendo realizadas, porém, a palavra, a voz de Deus já não era ouvida há exatos 400 anos. Então, a palavra de Deus vem a João após este período, numa situação extremamente desesperadora espiritualmente falando, onde os homens já não havia temor para com Deus, aonde os homens já não obedeciam ao Senhor com os seus corações, aonde os homens utilizavam-se da religião para os seus benefícios próprios. Estavam então totalmente entregues aos pecados. Esta era a situação. O Antigo Testamento encerra com uma última profecia registrada no livro de Malaquias, falando sobre a vinda de João Batista. Capítulo 4, versos 5 e 6 diz: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, 400 anos depois se cumpre essa profecia com o aparecimento de João Batista. O próprio Senhor Jesus Cristo confirma, né, que João Batista havia vindo no poder e no espírito de Elias, lá em Lucas capítulo 1, 17. O versículo 2 reserva para nos mostrar qual era a mensagem que João Batista pregava. A mensagem central do reino, ela é única, é uma mensagem de arrependimento. João Batista, ele não era um pregador que estava ali para agradar a sua plateia, ele não era um desses
pregadores humanistas dos nossos dias que estamos vivendo agora. Ele não era um profeta politicamente correto. Ainda esse dia eu estava retornando de uma viagem na sexta-feira e eu estava ouvindo uma dessas rádios gospel, e aí no comercial um pregador falando, né, um suposto profeta falando, ele dizia dessa forma: deixe eu ser profeta de Deus na sua vida. Né? Uma coisa um tanto quanto absurda, né? Porque os profetas bíblicos que nós temos não pediam licença para falar da parte de Deus. Eles simplesmente vinham com a mensagem de Deus e diziam: assim diz o Senhor, é dessa maneira que funciona. E João Batista era um desses. João Batista não chegou pedindo licença para os sacerdotes, pedindo licença para os fariseus, mas chegou pregando a mensagem do reino sem se preocupar com a reação das pessoas, com o que aconteceria com a sua vida. Nós bem sabemos como foi a sua morte. Ele simplesmente estava ali para cumprir um chamado, um ministério que o Senhor havia sido confirmado pela palavra de Deus. A mensagem de João Batista, ela era pautada na palavra. Ele prega ao povo uma única coisa: o arrependimento. E ele diz, né, juntamente com essa mensagem, ele traz à luz um motivo. Ele não fala aleatoriamente: olha, arrependam-se. Ele traz um motivo para convencer os pecadores da necessidade de um arrependimento. E o motivo utilizado por João Batista era: o reino dos céus está próximo. Diante desta verdade, todo pecador necessita de um arrependimento para que este seja perdoado os seus pecados. O arrependimento, irmãos, ela é a mensagem bíblica, ela é a mensagem central do reino de Deus. Os profetas, quando eram levantados pelo Senhor, nos momentos em que Israel caía, eles vinham com uma mensagem de ponderação por causa dos seus pecados e também convidavam o povo ao arrependimento. João Batista, eles surgem com a mesma mensagem. O Senhor Jesus Cristo lhes prega a mesma mensagem. Os apóstolos continuam pregando a mesma mensagem: arrependimento. Este é a mensagem central do Evangelho. Os pecadores precisam ouvir a necessidade de um arrependimento. Somente através de um arrependimento verdadeiro é que ocorre o perdão da parte de Deus. Quando a graça do Senhor nos alcança, o Espírito de Deus toca os nossos corações, nós observamos a nossa condição pecaminosa. Então agora é o momento de nós abandonarmos os nossos pecados. Arrepender-se basicamente é uma mudança de mente, né? É você mudar de postura, é você deixar de praticar aquilo que desagrada a Deus e passar a praticar aquilo que agrada ao Senhor. É você sentir uma tristeza pelo pecado da mesma maneira que Deus sente. É por isso que os cristãos verdadeiros, quando eles falham diante do seu Senhor, eles sentem um peso no seu coração, eles sentem uma tristeza em seu coração, porque eles sabem que aquilo feriu a santidade do seu Deus, e ele não pode permanecer naquela condição, ele não pode continuar ferindo ao Senhor com o seu pecado. Então ele vai diante de Cristo, confessa o seu pecado, se arrepende e muda, não pratica mais aquilo que desagrada o seu Deus. Ele tem uma mudança de atitude. Só há perdão aonde há arrependimento. Não há salvação, queridos irmãos, aonde não há arrependimento. Não tem aquela de que Deus conhece o meu coração, de que Deus sabe. Ele realmente sabe. Por isso que nós estamos perdidos se a graça do Senhor não nos alcançar e nós não nos arrependermos dos nossos pecados. O arrependimento, segundo João Batista, então, é necessário porque o reino dos céus está próximo. Hernandes Dias Lopes, ele destaca aqui a questão sobre reino, uma questão interessante nas Escrituras. Nem sempre reino é utilizado tanto quanto lugar, mas sim como uma esfera de influência. Ele diz dessa forma: um campo no qual a vontade do rei tenha força. Então, ao descrever o reino dos céus aqui, representa
a força da vontade de Deus invadindo o mundo, né, e operando nos corações. É por isso que aqueles que fazem parte do reino de Deus, então, passam a viver segundo o seu reino, né, passam a viver para agradar o seu reino, porque eles fazem parte do seu reino. E nessa questão aqui, os que fazem parte estão para obedecer, para agradar, né? Não para dizer com palavras, olha, eu faço parte deste grupo. Não, ele diz com palavras, mas também com atitudes. Uma coisa importante sobre João Batista era a confirmação que ele tinha da palavra de Deus. O verso 3 reserva para destacar aqui uma profecia do profeta Isaías, para afirmar quem era ele. Vamos pensar em João Batista surgindo num momento caótico que nós acabamos de dizer. Se este não fosse um enviado por Deus, ele não teria condições de exercer o ministério daquela forma. A palavra que ele pregava, se ele não tivesse base, se ele não fosse um enviado, um escolhido do Senhor, não surtiria efeito nos corações. João Batista, ele não era nenhum desses aventureiros que surgem, né, desses profetas que surgem do nada e saem aí dizendo que Deus o enviou. Não, João Batista, ele tinha realmente uma base, né, ele tinha uma credencial, ele tinha uma confirmação da palavra. Já antes dele havia surgido outros homens dizendo-se, né, ser alguém que não era, influenciando pessoas. Este não, este era realmente o enviado do Senhor para que cumprisse o seu ministério. Então, ele utiliza como base a mensagem do profeta Isaías para declarar quem ele é, cumprindo-se então a palavra de Deus em sua vida. Um diferencial que nós observamos em João Batista é que ele não está ali para se promover, ele não está ali para se apresentar, para trazer a sua própria mensagem. Ele está ali simplesmente como um representante do Messias. Ele está ali para transmitir a palavra de Deus, não o que estava em seu coração, não o que ele queria, não o que ele inventou, não o que os mestres da lei quisessem que ele dissessem, mas simplesmente a palavra que o Senhor lhe havia ordenado transmitir. Ele não estava ali para criar um novo movimento religioso, um novo partido religioso, como de costume também era na época. Não, ele estava ali simplesmente para transmitir a palavra santa do Senhor. Algo que ocorre muito nesses últimos dias que nós estamos vivendo é a autopromoção das pessoas através de púlpitos ou através de fazerem parte de uma religião. As pessoas, elas se apresentam muito nesses últimos dias demonstrando ser alguém, querendo ser alguém, apresentar-se como alguém superior diante dos outros. João Batista, ele não tinha nada disso. Ele estava ali simplesmente para iniciar, preparar o caminho para o Messias e depois passar o bastão e mais nada fazer. Então é por isso que o silêncio de Deus é quebrado através da vinda de um profeta verdadeiro. Como nenhum outro naqueles dias, João Batista pregou a palavra. Ele conseguiu atrair a atenção do povo para a palavra de Deus. E as pessoas iam até ele para ouvir a mensagem do reino, confessavam os seus pecados e por ele eram batizadas. Não é diferente nesses últimos dias e também não é diferente para conosco. Como servos de Deus que nós somos, meus irmãos, nós não criamos uma mensagem para transmitir. Nós transmitimos aquilo que já existe. Nós não somos a fonte da mensagem, somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor. João Batista, ele não prega uma dessas mensagens aonde o homem é o centro, né? Uma mensagem antropocêntrica. Ele prega uma mensagem extremamente cristocêntrica.
Ele é alguém que foi escolhido para preparar o caminho do Senhor. William Barclay, ele fala que João Batista ele era o engenheiro de trânsito do reino, pelo fato de ele ter vindo preparar o caminho do Senhor. Um costume que havia-se na época, quando os reis iam chegar em determinada cidade, antes deles irem para as cidades, primeiramente eles enviavam os seus engenheiros para verificar se tudo estava em condições para que o rei pudesse passar por ali. Então, se houvesse montanhas, vales, estes que eram enviados pelo rei tinham por responsabilidade pavimentar e deixarem em perfeitas condições para que então o rei pudesse passar por aquele caminho. Se houvesse buracos na via, enfim, qualquer tipo de dificuldade, esses engenheiros enviados pelos reis preparavam todas as coisas, e só depois então o rei vinha e passava pelos caminhos já todo preparado. Era essa a função de João Batista. Ele estava preparando o caminho para a chegada do grande rei, para a chegada do Deus encarnado. Ele estava dizendo que viria alguém superior a ele, tanto que ele não era digno sequer de desatar as suas sandálias. O arrependimento verdadeiro é algo que traz a mudança de vida para o homem. Aquele que andava outrora em caminhos tortuosos, quando é alcançado pela graça, se arrepende dos seus pecados, ele passa agora a viver num caminho endireitado. João Batista pregava esta mensagem: olha, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Endireitem-se os seus caminhos, voltem os seus corações para o Senhor. Dessa forma, então, ele exerceu o seu ministério antes da chegada de Cristo Jesus. O verso 4 fala um pouco sobre como este se comportava, como era a sua forma de viver, destaca aí as roupas que ele vestia, a comida que ele comia e o lugar que ele habitava. Conforme aqui, ele não veio para se apresentar ou para ser reconhecido pelos homens. Ele vem de maneira simples e humilde. Ele não toca as suas trombetas para mostrar a sua grandeza. Ao contrário, lá em João está registrado que ele fala: olha, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então ele vem com total humildade, não chama a atenção para si, ele não acende a luz dos palcos para que ele aparecesse. Ele vem simplesmente, irmãos, para cumprir o ministério e nada mais fazer. Simplesmente preparar o caminho para o Senhor. Ele tinha uma pregação, ele tinha uma mensagem, mas ele não era a essência dessa mensagem. Ele tinha um ministério, ele tinha uma função. Ele inicia o seu ministério num lugar totalmente distante, se nós compararmos aonde estava o templo, aonde as pessoas religiosas costumavam a se reunir. Lá estava João no deserto da Judéia, pregando a mensagem do reino. Se vestia de uma forma estranha, se alimentava de uma maneira ainda mais estranha. Charles Spurgeon destaca sobre isso, que as vestes indicavam sua simplicidade, sua distinção e sua autonegação. Sua comida, o produto do deserto onde morava, mostrou que ele não se importava com luxo. Então ele estava ali simplesmente para cumprir um propósito, não para se beneficiar do seu ministério ou daquilo que ele poderia usufruir com o alcance que ele estava tendo com a pregação da sua mensagem. Ele vem, aparece, prega, o Senhor Jesus Cristo assume e logo passa então o ministério de João Batista, e o Senhor Jesus Cristo dá sequência naquilo que ele havia vindo fazer nesta terra. O versículo 5 e 6 nos fala aí sobre o resultado da mensagem que ele pregava.
como essa mensagem impactou as pessoas dos seus dias. Aí ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Então veja, a pregação deste homem teve um resultado impactante. As pessoas vinham de fora para o deserto para ouvir a sua mensagem. Ao ouvir a mensagem que ele pregava, as pessoas confessavam os seus pecados, se arrependiam ali e eram batizadas por ele. Ele estava num deserto, irmãos. Vamos pensar aqui mais ou menos para nós termos uma noção. É como se comparar o centro de Mogi com Patinga, por exemplo. João Batista ele estava do outro lado da cidade. Todos os costumes religiosos eram realizados aqui no centro. E as pessoas começaram a sair daqui e atravessaram toda a cidade para ouvir a mensagem que este homem estava pregando. Multidões iam até ele. Pessoas de Jerusalém, da Judéia, destaca o texto, de todo ao redor ali do Jordão, iam ao seu encontro. O ministério, a pregação deste homem gerou um impacto muito grande para a sua época. Sobre isso, Hernandes Dias Lopes fala que não é o lugar que faz o homem, é o homem que faz o lugar. O homem de Deus, no caso, o homem cheio do Espírito Santo, o homem que está segundo os propósitos de Deus, ele pode estar, como o Paul Washer disse uma vez numa conferência que nós estávamos, no meio do mato. Se esse homem ele é um homem de Deus, ele vai render para o reino do Senhor, porque não é o lugar em si, mas é o Espírito que habita nele, é o coração de um cristão verdadeiro. João Batista sequer passou pelo tempo. Ele não foi convidado para uma desses grandes eventos que nós observamos nos dias de hoje. Ele não foi convidado a participar de um grande evento no estádio. Ele simplesmente fugiu a palavra agora, se acomodou no deserto e ali exerceu o seu ministério. Ele era a voz que clamava no deserto e as pessoas ouviram a sua voz, porque dele fluía a palavra de Deus. 400 anos de sequidão, até que surge um homem de Deus pregando a mensagem do reino. E essas pessoas, ao ouvir essa mensagem de que o reino estava próximo, elas então se arrependiam, confessavam os seus pecados e eram batizados por ele. Se nós fizermos um paralelo com a história de Israel, nós vamos ver que coisa maravilhosa nós podemos encontrar aqui nessa situação. João Batista, com a sua pregação, com o seu ministério, ele fez o seu povo, os seus compatriotas, os seus irmãos retornarem ao lugar onde eles pelejaram, ou os seus antepassados pelejaram por 40 anos antes de tomarem a terra por herança, a terra que o Senhor lhes havia prometido. No local que por 40 anos foi a casa da nação de Israel, após eles serem libertos da escravidão que sofriam no Egito. Nós lemos aqui que 430 anos eles passaram em escravidão no Egito. Quase que os mesmos anos que se passaram sem se ouvirem a voz de Deus. Então Deus levanta um homem no local propício para iniciar a sua obra redentora para toda a humanidade. Ali estavam os filhos de Abraão. O Espírito Santo, através da vida deste homem, trouxe o seu povo para ouvir a mensagem do reino no local onde eles haviam vivido por 40 anos, sendo supridos pelo Senhor. Agora o suprimento era ainda melhor e maior, porque o Messias havia chegado à terra. Tinha de ser assim. A religiosidade dominava os corações. Os líderes estavam perdidos. O povo estava acostumado com aqueles líderes que não estavam nem aí, com as corrupções que eram realizadas no templo, pela maneira
para que as pessoas tomassem um choque de realidade e voltassem os seus corações para o Senhor. Não foi no conforto do templo, mas foi no deserto em que eles ouviram a voz do Senhor. Já não bastava toda a dificuldade que eles enfrentavam para chegar ali. A mensagem que João tinha nos seus lábios não era uma mensagem que massageava os ecos dos ombros. Não era uma mensagem que fazia carinhos aos ouvintes. Ele trazia a verdade da condição que eles estavam. Ele mostrava exatamente como estava cada um envolto aos seus pecados, envolvidos na lama, perdidos em suas trevas. Não havia aquela ideia de, primeiramente nós precisamos de alguma forma atrair. Não, se veio, vai ouvir o Evangelho verdadeiro e acabou. Porque a única coisa que pode gerar vida no coração do homem é a pregação do Evangelho verdadeiro. O chamado ao arrependimento, a mudança de vida. A mensagem anunciada por ele era uma mensagem de mudança radical. Olha, você precisa sair da morte para a vida. Ninguém, meus queridos irmãos, ninguém vai a Cristo sem ser alcançado por Ele primeiro e se desesperar da sua condição. Isso já deve ter acontecido com você. Se Cristo te salvou, quando seus olhos foram abertos, tudo que você enxergava sobre si não eram coisas boas, não eram boas obras, mas era uma miséria total, um desespero que o pecado dominava, uma distância gigantesca da sua vida para o Deus Santo. É por isso que o exemplo do publicano diante do Senhor é um dos mais perfeitos para demonstrar a atitude de um pecador verdadeiro, enxergando a sua miséria. Aquele homem não olhava para o altar, ele não olhava para o Senhor, ele olhava para si como grande pecador daquele tempo e se considerava um miserável. E aí veio a justificação para ele. Veio a justificação. Era isso que João anunciava. E a mensagem de João foi se espalhando e as pessoas começaram a ouvir. Havia ali muitas pessoas. Claro que havia no meio ali pessoas falsas. Havia ali pessoas que não estavam ali para ouvir a palavra. Havia pessoas que estavam ali somente por curiosidade. Não, é um movimento novo, vamos lá ver o que está acontecendo. Havia ali os hipócritas. Porém, a pregação causou um grande impacto nos corações daqueles que ouviam. Juntamente com este impacto, João ele trazia um alerta para aqueles que os ouviam, versos 7 ao 10. Falando diretamente com os religiosos principalmente, sem se preocupar com as consequências, ele simplesmente lhes transmite a palavra de Deus, trazendo um alerta. O primeiro alerta que nós podemos observar está no verso 7 aí. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras. E o primeiro alerta aqui que o apóstolo, ou que o profeta traz, é sobre o perigo da hipocrisia, da religiosidade. R.C. Sproul, ele fala sobre essa atitude dos fariseus e saduceus, que eles não foram até ali para serem batizados, ou porque eles estavam interessados na pregação de João. Ele explica que eles foram até ali simplesmente para investigar o que estava acontecendo e passar adiante para as autoridades. Porém, João, que era um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe, sido escolhido pelo Senhor, um profeta do Altíssimo, ele conhecia muito bem a condição espiritual daqueles homens, a maneira como eles se apresentavam como justos diante do Senhor, como servos de Deus verdadeiros, uma maneira hipócrita e mentirosa. Então ele condena aquela situação. Ele chama aqueles homens de raça de víboras.
Ele chama aqueles homens de falsos cristãos, de falsos mestres. E isso nos mostra, irmãos, o perigo de nós sermos cristãos hipócritas, o perigo de sermos cristãos apenas por palavras. Isso é sério, meus irmãos, porque pode ser que há anos nós estamos congregando e as nossas palavras elas são de cristãos verdadeiros, mas a nossa atitude não condiz a mesma coisa. E então o profeta ele traz um alerta para isso. Ele mostra para os fariseus e saduceus que estavam mais preocupados consigo mesmo do que com as pessoas, com a sua própria alma, mas com o seu próprio bem-estar. E lhes condena por agir daquela maneira. No mesmo versículo, ele traz o perigo real do inferno, da existência do inferno. Ele continua dizendo: quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Então aquela atitude daqueles homens estavam levando eles para uma condenação eterna. Ele não é como os pregadores de hoje que sequer falam da realidade do inferno, que sequer falam da condenação que está por vir por este mundo, que pregam um relativismo desgraçado. Não, ele pregava a realidade. Olha, vocês não, dessa maneira vocês não escaparão da ira vindoura. Sabe, meus irmãos, é muito melhor nós ouvirmos sobre a realidade do inferno, ouvirmos a realidade que está para vir sobre este mundo, do que não ouvirmos e pararmos nesse lugar. É melhor escutar a verdade bíblica sobre a condenação que está por vir, do que se massagear o nosso ego e nos manter numa condição pecaminosa. É muito melhor. É melhor ouvir uma mensagem dura e verdadeira do que uma mensagem suave, que vai nos manter na nossa condição pecaminosa e não vai trazer mudança de vida para as nossas vidas. Infelizmente, nos nossos dias, a maioria dos pregadores atuais, com as suas mensagens humanistas, pouco se prega sobre a realidade do inferno. Pouco se fala sobre a ira de Deus que vai ser derramada neste mundo no futuro não muito distante. João, ele anunciava a verdade e deixava claro que os que não se arrependessem iriam para o fogo eterno. No verso 8, ele fala sobre o cuidado ou o perigo do falso arrependimento. Deem fruto que mostre o arrependimento, deixando claro que o arrependimento não é por palavras, mas é por atitudes. Eu bem posso levantar as minhas mãos aos céus e dizer que arrependo-me dos meus pecados, mas virar a esquina e continuar sendo um maldito miserável pecador. Eu bem posso me vestir muito bem e estar aqui como um servo de Cristo, mas chegar na minha casa, maltratar a minha família e ser um desgraçado maldito. Eu bem posso, irmãos, me embelezar com as palavras mais belas, mas no meu trabalho agir totalmente contra a palavra de Deus e continuar sendo um desgraçado. O arrependimento é demonstrado, irmãos, pelo fruto. O fruto aqui é um fruto de arrependimento, uma metanoia, uma mudança de vida. Realmente está falando sobre aquele que passou da morte para a vida. É por isso que João Batista estava condenando aqueles homens, porque com os lábios eles eram cristãos verdadeiros, mas as suas atitudes não demonstravam isso. Não havia fruto de arrependimento. Note que João Batista ele fala primeiro sobre o arrependimento e depois ele já fala sobre o fruto do arrependimento. O arrependimento falso, o arrependimento da boca para fora, irmãos, ele não é demonstrado na prática de vida da pessoa que se diz ter se arrependido. Muitos aceitam a Jesus,
Muitos levantam as suas mãos nos apelos. Nós vemos aí muitas coisas. Mas ao sair da porta da igreja, infelizmente aquilo não foi verdadeiro. Faz parte de uma denominação. Faz parte realmente de um grupo. Mas não aconteceu o arrependimento verdadeiro. Segundo as palavras de João Batista aqui, irmãos, o verdadeiro arrependimento, ele é demonstrado pelo fruto, pelo testemunho. É por isso que os cidadãos do reino demonstram que fazem parte dele quando obedecem ao seu rei. É na forma de viver, irmãos, e não na de falar, que nós demonstramos que fazemos parte do reino de Deus. O rei, o próprio rei falou: vocês serão minhas testemunhas. Com a sua própria vida, vocês serão minhas testemunhas. Os peregrinos e estrangeiros, descrito no livro de Hebreus, capítulo 11, são aqueles que demonstravam a sua maneira de viver, através do fruto da sua conversão. Falamos aqui já alguns dias atrás sobre a evidência da salvação através das boas obras praticadas. Dr. Robert, ele diz dessa forma, que os frutos não são a mudança de coração, mas os atos que dela resultam. Então, irmãos, o verdadeiro arrependimento, ele é evidenciado quando nós demonstramos na maneira de viver a mudança de vida, o novo nascimento. É por isso que algumas pessoas, ao observar a vida de um cristão que foi verdadeiramente convertido e conhecê-la antes de Cristo, ela reconhece a Deus. Ela fala: poxa vida, aquele fulano, ele mudou de verdade. O que será que aconteceu com ele? Isso é o fruto do arrependimento, uma mudança de vida. No versículo 9, ele nos traz também uma falsa confiança religiosa. Veja o que diz o texto aí. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Era por costume de muitos judeus achar que o fato deles fazerem parte da linhagem de Abraão era suficiente para eles serem salvos. Então, porque eles tinham o sangue de Abraão, eles eram judeus genuínos, era suficiente para eles. Então João Batista, ele mostra que essa suposta religiosidade, essa suposta verdade é algo enganoso no coração do homem. É algo que mantém o homem na morte espiritual. Porque eles tinham realmente essa cidadania, eles realmente eram filhos de Abraão, mas este fato não garantia a salvação das suas vidas, simplesmente porque eles eram descendentes de Abraão. Uma das coisas que Paulo fala em Romanos capítulo 4 é que Abraão ele foi justificado pela fé. Então os filhos de Abraão vivem segundo Abraão, e eles demonstram que são filhos de Abraão pela fé, pela graça, que são justificados da mesma maneira que seu pai, não pelo fato de serem descendência natural de Abraão. Mas os judeus acreditavam que isso era suficiente. Já visto uma discussão que ocorreu lá em João, se não me engano, capítulo 8, entre Jesus e os religiosos, que eles batiam no peito e diziam: nós somos filhos de Abraão. Porque para eles este fato era suficiente para garantir a supremacia dos seus corações e a salvação das suas almas. Isso nos serve de alerta também, irmãos. Principalmente para nós unicistas, que é um grande erro que muitos cometem, o fato de terem a revelação do nome de Jesus e o batismo no nome de Jesus. Muitos acreditam que isso apenas é suficiente para eles serem salvos. Não, eu conheço o meu Deus, sei o nome do meu Deus, eu sou batizado em nome de Jesus, amém.
Se não houve conversão, se não houve arrependimento verdadeiro, meu querido, isso não vai adiantar o seu problema. Não vai. Essa para nada. Para nada. Do que adianta eu saber o nome do meu Deus, eu ser batizado no nome dele, se eu não demonstro isso na minha atitude de vida cristã? O fato dos judeus serem descendentes de Abraão, segundo João Batista, não era suficiente para eles. E olha que eles eram povo eleito, povo escolhido. E João os exortou a não agirem dessa maneira, a não pensarem assim. Cristo também nos chama a essa situação nessa noite, a não sermos prepotentes demais ao acharmos que a nossa religiosidade é suficiente para nos garantir a vida eterna. Não. O arrependimento continua sendo a mensagem central do reino de Deus. A graça salvadora, ela é necessária alcançar as nossas vidas para que nós possamos ser verdadeiramente salvos. Conforme vimos no domingo, claramente é o Rei quem nos convida a fazer parte do seu reino. O versículo 10, ele fala um pouco mais sobre a questão do fruto, e diz assim: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Mais uma vez falando sobre o fruto do arrependimento, é o mesmo contexto do que ele disse no versículo anterior que nós acabamos de ver. Segundo o próprio Senhor Jesus, a árvore ela é conhecida pelos seus frutos. Nós podemos ter uma boa linguagem, um falar dócil, um falar piedoso, nós podemos agir com os lábios dessa maneira, porém, toda árvore é conhecida pelo seu fruto. Você vai demonstrar quem você é nas suas atitudes. Então ele destaca aqui sobre este perigo, mostrando que o machado já estava posto à raiz, e os que não dessem bons frutos, no caso frutos de arrependimento, seriam cortados e lançados ao fogo. É por isso, irmãos, até me desculpem a insistência, mas é por isso que não adianta nada nós dizer que somos cristãos sem demonstrar na vida prática. Não tem jeito, não adianta. A vida cristã verdadeira é demonstrada em cada ato de um cristão. Não há perfeição nessa terra, mas há mudança de vida, sim. Há resultado quando Cristo converte o coração. O próprio Senhor Jesus disse isso, Evangelho de Mateus capítulo 7, 16 ao 23. Ele fala que os frutos, que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Ele fala que pode até haver joio e trigo juntos, mas no final vai haver a separação. No final, aquele que conhece mentes e corações vai separar os seus dos que não são seus, os arrependidos dos que não se arrependeram. O contexto aí de Mateus 7, 16 e 23 também está falando sobre fruto de arrependimento. Muitas vezes nós pegamos esse texto dizendo que é frutos de ministério. Não, está falando sobre arrependimento, mudança de vida. Tanto que ele fala que muitos do que dizem ser cristão naquele dia vai dizer: Senhor, em teu nome eu preguei, no seu nome eu fiz, no seu nome eu realizei milagres. E ele vai dizer para eles: olha, nunca conheci você. Por quê? O arrependimento não era verdadeiro. Então, mais uma vez, João, ele traz à luz a necessidade do verdadeiro arrependimento. Versos 11 e 12, já estamos caminhando para o fim. Ele diz: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a palha em sua mão, ele limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Aqui nós aprendemos algumas coisas importantes nesses dois versículos. Primeira coisa importante é a
a posição, o posicionamento de João Batista, a postura de homem de Deus. No Evangelho de Lucas, capítulo 3, verso 15, ele traz à luz um destaque de como as pessoas estavam pensando ser João Batista o Messias. Alguns já estavam dizendo que ele era o prometido. Alguns já queriam colocar João numa posição mais elevada daquela que ele já estava. Queriam então lhe oferecer um pouco mais de honra daquela que Deus já lhe havia honrado. João Batista, como um homem de Deus verdadeiro, ele não aceita isso. Ele reconhece que agora pertencia àquele que viria após ele. É por isso que ele dizia: olha, eu não sou digno sequer de levar as suas sandálias. A postura de João Batista é a postura de um crente verdadeiro. Ele não queria estar na posição de Jesus, ele não queria ser maior do que ele. Ele estava satisfeito com a graça de Cristo em o chamar para realizar e cumprir o seu ministério. O princípio da sua mensagem era: olha, é necessário que ele cresça e que eu diminua. O desejo do seu coração, a atitude como cristão, não apenas de palavra, mas em atitude, era: olha, eu não sou digno sequer de desatar as suas sandálias. Ele se desespera quando Jesus chega diante dele para ser batizado, porque ele sabia quem ele era, ele sabia a grandeza daquele que ali estava. Ele sabia que a sua responsabilidade era apenas preparar o caminho, apresentar a Jesus e depois sair de lado, sair de cena, para que Jesus pudesse cumprir todo o seu ministério. Ele falava sobre a luz, mas ele não era a luz. Ele apontava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas ele não era esse Cordeiro. Ele sabia exatamente quem ele era, para que ele havia vindo, e o seu coração não se ensoberbeceu. J.C. Ryle, ele destaca desta maneira sobre João Batista: nenhum outro pregador, entretanto, jamais recebeu tão grandes elogios da parte de Jesus, o cabeça da igreja. Ainda assim, este homem permaneceu em humildade como servo de Cristo. Fazendo uma comparação com os dias de hoje, nós vemos uma grande diferença entre o cristão verdadeiro e o falso cristão. Hoje em dia, nós observamos uma busca terrível de glória que o homem tem no seu coração. Muitos dos que se dizem cristãos estão buscando glória para si. Eles querem estar nos holofotes, eles querem ser reconhecidos, eles querem ser exaltados, eles querem ser prestigiados, eles querem estar por cima. Mas aqui nós aprendemos que um pregador e um cristão verdadeiro, um cristão fiel, ele sempre vai exaltar a Jesus Cristo. A sua vida é para o seu Senhor, e ele jamais vai permitir, ele jamais vai querer reconhecimento acima do seu Senhor, honras acima do seu Senhor. Ele está ali como servo, apenas como servo. João Batista nos mostra que ele tinha uma limitação. Eu vos batizo com água para arrependimento. Apenas isso ele podia fazer. Ele sabia que era só até aqui que ele poderia ir. Ele batizava com água, mas após ele viria alguém que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E ele tinha plena convicção disso. Ele tinha plena convicção de que a soberania de Cristo é algo indisputável. O pecado de Satanás foi querer ser mais do que Deus. Isso não chegou perto do coração deste homem. Aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ele tinha essa convicção, ele sabia quem era Jesus. Aqui, rapidinho, para nós compreendermos o batismo com o Espírito Santo e com fogo, há duas linhas de interpretação sobre isso. Uma linha interpreta que
o batismo com o Espírito Santo com fogo é o único batismo que o fogo aqui representa a purificação. Só que eu pesquisei bastante, inclusive a linha que defende essa tese é uma linha de confiança. Porém, eu estudei um pouco mais além, eu busquei outros, que nós temos como confiança de pregadores fiéis e ensinadores da palavra, como John MacArthur, William Barclay, Warren Wiersbe, Marcos Gamponato, Paulo Júnior, Augusto Nicodemos. Todos esses defendem que o batismo com o Espírito Santo e com fogo são dois batismos distintos. O batismo com o Espírito Santo representa a salvação, aquele que foi salvo pela graça, escolhido pelo Senhor, então Deus o sela com o seu Espírito. O batismo com fogo representa a condenação da alma, os próprios versos aqui que nós temos aqui, o verso anterior, o verso 10 e o verso posterior, o verso 12, fala sobre o fogo que não se apaga. Então, este batismo com fogo aqui, descrito no versículo 11, está confirmando o 10 e o 12. Então, o batismo com o Espírito Santo é um batismo salvífico, e o batismo com fogo é um batismo de condenação, a qual o Senhor trará sobre todos aqueles que não se arrependeram. E, por último, ele fala sobre o perigo de tardar o arrependimento, verso 12. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. É o que nós dizemos. Pode até haver na igreja do Senhor ovelhas e bodes, pode haver justos e injustos, pode haver na igreja do Senhor crentes verdadeiros e falsos crentes, todos eles caminhando juntos, todos eles fazendo parte de uma mesma igreja. Porém, os que não dão ouvidos à voz do Senhor, os que não se arrependem dos seus pecados, enfrentarão o justo julgamento do Senhor e serão lançadas como fogo, como palha no fogo que nunca se apaga. É por isso que a palavra do Senhor nos fala que se ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. É por isso que a mensagem central do reino, do arauto do rei, é arrependimento. Em comum acordo com o apóstolo Paulo, que dizia que todos pecaram, todos careciam da glória de Deus, João deixa claro que a única forma de recebermos o perdão é mediante o arrependimento. Cristo nos toca, irmãos, para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados e delitos. Não sabemos como será o dia de amanhã, não sabemos sequer se o dia de amanhã vai existir. Nós sabemos que hoje estamos aqui na presença de Deus, diante da sua graça, diante da sua misericórdia, e diante dessa presença nós sabemos que podemos confessar os nossos pecados e ser por Ele perdoados. Porém, o amanhã só pertence a Deus. Os que tardam no arrependimento podem encontrar no dia de amanhã o seu último dia de vida, e o resultado disso, a condenação da sua alma. Enfim, João Batista ele foi levantado para ser o arauto do rei, aquele que preparou o caminho para o Senhor, o porta-voz do grande eu sou. O Senhor Jesus Cristo, na parábola das 10 virgens, destaca o papel do arauto como alguém que anuncia a chegada do noivo. Alguns dias atrás nós falamos aqui sobre o fato de sermos responsáveis por preparar o caminho da segunda vinda de Cristo. A partir do momento em que o Senhor nos salva, irmãos, nós passamos a viver para Ele e a pregar o seu Evangelho, a viver o seu Evangelho. Então nós passamos agora a ser arautos do Rei. 2 Coríntios 5,20 fala que nós somos embaixadores de Cristo, representantes de Cristo nessa terra. Então nós temos por responsabilidade anunciar a volta do nosso Rei. Fazemos parte do seu reino. A vontade do nosso Rei é: vamos e pregue o Evangelho a toda criatura.
Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Deus vai salvar aquele que Ele deseja salvar. Ele sempre vai prover um meio de alcançar aquele que Ele deseja. Porém, Ele confia em seus arautos, a pregação do Evangelho. Nós podemos não fazer, nós podemos ficar tranquilos. Deus vai levantar alguém e a alma que precisa de salvação vai ser salva. Porque a nossa atitude nada influencia a soberania de Deus. Mas Deus nos confiou a mensagem do Evangelho. Como arautos do Senhor, devemos pregar a mesma mensagem do reino, que é: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O rei está voltando. Amém? Glórias ao Senhor. Vamos nos colocar em pé. Vamos agradecer ao Senhor por sua bondade e misericórdia sobre as nossas vidas. Deus santo e soberano, te agradecemos, meu Senhor, por tua bondade e misericórdia sobre nossas vidas. Obrigado primeiramente, meu Senhor, por nos alcançar com graça e misericórdia, por nos convencer um dia dos nossos pecados, da necessidade de arrependimento. Obrigado por nos salvar. Obrigado por nos fazer participantes do seu reino. Obrigado por nos confiar, a Deus, a mensagem do seu reino, a pregação do seu Evangelho. Que a cada dia o Senhor cresça, que a cada dia o Senhor seja exaltado, que a cada dia o Senhor seja reverenciado, meu Senhor, e que nós continuemos sendo apenas seus instrumentos, apenas vasos em suas mãos, ó Deus, para que o teu nome seja glorificado. Reconhecemos a Ti, ó Deus, como soberano, como o autor e consumador da nossa fé. Nós cremos piamente, ó Deus, que o Senhor é quem atua, que o Senhor é quem convence. A nós cabe pregarmos a mensagem do seu reino, anunciar o arrependimento, ó Deus, porque breve o Senhor voltará. Não nos permita, ó Deus, nos tornarmos religiosos hipócritas, acharmos, Senhor, que algumas coisas religiosas são suficientes para garantir a nossa salvação. Que verdadeiramente haja em nós evidências, fruto de arrependimento, numa vida cristã demonstrada dia após dia nessa terra. Abençoe os meus irmãos nessa noite, guarda-os em Ti, leva-os em paz, sustenta-os em sua caminhada e livra-os de todo mal. Que a Tua graça, meu Senhor, permaneça sobre os nossos corações, que possamos permanecer voltados para Ti, meu Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua paz permaneça sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, Deus abençoe.